Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu também estou bem. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. O perdão, no meu entendimento aqui, quando eu leio a Bíblia, aqui em Mateus capítulo 18, é onde nós vamos ler hoje, capítulo 18, a partir do versículo 23, onde fala sobre o perdão, a parábola do credor incompassivo. Essa passagem diz aqui, então, eu acredito, lendo aqui essa parábola, eu entendi que o perdão, ele é essencial para que nós possamos entrar no céu, para que nós tenhamos a nossa vida eterna. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Também é verdade. Se a Bíblia diz, então nós temos que viver em santidade. Mas nós também temos que aprender a perdoar. Perdoar para que nós possamos morar no céu, para que nós possamos ter a nossa vida eterna, para que nós possamos receber, né, essa bênção de ter a vida eterna, de morar no céu. Aqui diz assim, uma passagem bastante conhecida que diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então aqui nós vemos que aquele servo devia ao seu senhor. Mas quando ele implorou ao seu senhor, dizendo: Senhor, perdoa, o senhor perdoou. Porém, mais aqui adiante, nos diz que aquele mesmo servo que foi perdoado, encontrando um dos seus conservos, que também lhe devia, fez o quê? Não o perdoou. Fez com que aquele conservo fosse para a prisão. Então diz aqui, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então, assim, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, fica assim aquele sentimento de mágoa, muitas vezes, aquele rancor, fica ali uma ferida. E se for com palavras, muitas vezes a palavra dói mais do que se fosse assim, uma agressão física. Então fica ali uma ferida, muitas vezes demora de cicatrizar. Mas nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a liberar o perdão, porque é essencial para que nós tenhamos uma vida plena com Deus, uma vida próxima de Deus. Nós não podemos ter mágoa, nós não podemos ter rancor no nosso coração. Aí aqui no versículo 33 diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Aí diz 35, assim vos fará também o meu Pai celestial, se do coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Então, se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, no último dia, o Senhor vai requerer isso de nós. E aí, nós podemos ter feito tudo certo aqui. Nós podemos ter andado aqui em santidade, nós podemos ter aqui falado no nome dele, no nome dele ter realizado cura, no nome de Jesus ter paralítico andar, cego enxergar, mas nós precisamos perdoar. Se não perdoar, nós somos cristãos, nós somos humanos, nós somos falhos, nós pecamos todo dia. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos,
de coração, nós não teremos o perdão de Deus. Está escrito aqui: assim fará o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um as suas ofensas. Então, nós não teremos o perdão de Deus se nós não perdoarmos. É interessante que nós venhamos sempre estar colocando isso diante de Deus, para que Deus venha tirar de nós toda a mágoa, todo o rancor, para que todas as feridas que há dentro de nós, se aquela pessoa que nos feriu, que nos machucou, para que nós venhamos perdoar, porque não é fácil perdoar, não é fácil estar próximo de quem nos magoou, de quem nos feriu. Mas uma coisa também que eu entendo com o perdão é que perdoar não é preciso, não é necessário estar do lado. Porque muitas vezes, outro dia mesmo eu estava assistindo uma reportagem, já faz um tempo, muito interessante. O cara tinha cometido um crime e a mãe da moça disse assim: eu perdoo, mas ele foi para a cadeia. Então, perdoar não significa que a pessoa não vá sofrer as consequências. Você tem que liberar o perdão, mas dependendo daquilo que a pessoa fez, as consequências virão. Do ato que ela cometeu, do erro que ela fez, as consequências virão. Então, assim, o perdoar é você não ter rancor, não ter ódio. É você liberar o seu coração dentro de si. Você tem que ter a certeza, assim, eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor daquela pessoa, daquilo que ela me fez, do que aconteceu. Esse é o tipo de perdão, sabe? Em que quando você se lembra da situação, porque é impossível não se lembrar, assim, que algo acontece e a gente fica lembrando. Mas a gente perdoa quando a gente não tem mais mágoa, quando a gente não tem ódio, quando a gente consegue superar aquela situação e a gente consegue lidar com aquela situação como algo que aconteceu e que serviu para um aprendizado. Mas o perdão é necessário para nós entrarmos no reino de Deus, para nós habitarmos lá no céu com Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que se alguém tiver alguma mágoa, algum rancor, que a partir de hoje possa estar orando, pedindo a Deus, para que Deus liberte, para que Deus tire do seu coração, da sua mente, toda falta de perdão, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que tem, toda ferida aberta que ainda não cicatrizou, que venha se cicatrizar. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.